Com o verão, aumenta a incidência dos cálculos renais e para falar mais sobre isso, convidamos o médico urologista, o Dr. Nilo Rafael. Olá, doutor, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Doutor, por que aumenta no verão? Bem, a gente sabe que no verão, nos tempos mais quentes do ano, a incidência de cálculos renais tende a aumentar quase 30% na população em geral. Os fatores que levam a isso são principalmente a desidratação, pois no verão nós todos temos uma tendência a transpirar mais, ter mais evaporação, mesmo sem uma transpiração visível, e algumas pessoas não consomem a quantidade adequada de água para compensar essas perdas maiores dos tempos quentes. Com isso, a gente fica com uma urina muito mais concentrada, tendo uma tendência a cristalizar pequenos sais. E esses pequenos sais vão se somando, podendo chegar a formar um cálculo urinário. Então, esse é o cálculo. Ele é uma doença meio silenciosa, doutora? A pessoa só vê quando ele já se formou? Na maioria das vezes, o cálculo renal, que é a pedra nos rins, popularmente conhecida, ela vai se manifestar apenas quando ela sai do rim e cai no ureter, que é o canal que vai levar a urina do rim até a bexiga. Dentro do rim, ela não causa nenhuma obstrução a esse fluxo de urina. E o que vai causar a dor no momento da cólica renal, justamente é a obstrução da passagem da urina do rim à bexiga, fazendo com que esse rim ele fique dilatado, cheio de líquido, sem poder extravasar. Esse é o momento da dor. Então, quando a pedra é pequena, está dentro do rim, na maioria das vezes ela não gera nenhum sintoma ao paciente. Doutor, quais são os fatores de risco? Sedentarismo? É discutível. Né? O que se sabe como fator de risco comprovado para a formação dos cálculos renais justamente é a baixa ingestão de líquidos, por isso que no verão a gente acaba tendo maior desidratação. Né? Quanto mais concentrada a urina, maior é o risco de formar cálculos renais. O consumo excessivo de sal, que é o sal de cozinha, cloreto de sódio, ele é um dos fatores mais importantes na formação do cálculo renal também. Porque quando nós consumimos mais o sal, esse sal, para ser eliminado no rim, ele leva o cálcio junto. E o cálcio dentro do rim, ele vai formar pedra, que na maioria das vezes são formadas, pelo menos em parte, por cristais de cálcio. O sal é o vilão, então? O sal é um grande vilão. Né? Existe até, como o cálculo na maioria das vezes é formado pelo cálcio, existe uma falsa ideia, que foi acreditada na medicina há muitos anos, que essas pessoas com cálculo renal deveriam restringir o cálcio na alimentação. Porque se supõe assim, simplesmente que você aumenta o cálcio na alimentação, você vai ter mais pedras de cálcio. Porém, hoje em dia se sabe que não. Se você mantiver uma dieta com quantidades habituais de cálcio, que nossas fontes de alimentação geralmente são leite, derivados, né, laticínios de uma forma em geral, a quantidade habitual de cálcio ela é até protetora para a formação de cálcio. Exageros no consumo de cálcio, sim, pode causar aumento na chance de cálculos renais, mas a restrição completa, a pessoa que não se alimenta de leite e derivados, também tem uma chance aumentada de cálculos renais por uma via metabólica específica do rim. Doutor, prevenção. Beber muita água, uma alimentação equilibrada? Exatamente. A alimentação equilibrada é a chave para tudo, para a prevenção de não só do cálculo renal, como tantas outras doenças e alterações no organismo. Mas se nós quisermos realmente prevenir o cálculo renal, o que a gente deve fazer? Basicamente, se hidratar adequadamente, tomar a quantidade de água necessária para a nossa hidratação, e isso em média para um adulto saudável é em torno de 2 litros ao dia. A forma mais fidedigna de a gente saber se a gente está com uma hidratação adequada é pela cor da urina. A urina ela deve ter sempre uma cor amarela bem clarinha. A urina mais amarelada, mais escura ou com cheiro forte, se não for o caso, por exemplo, de uma infecção urinária, ela vai indicar que você está mal hidratado e você tem que aumentar a sua ingesta hídrica. Outro fator é restringir ao máximo possível a quantidade de sal na alimentação. Se supõe que todo aquele sal que a gente adiciona no alimento, ele seria desnecessário. O sal ele é importante para a nossa alimentação, só que nós adquirimos o sal, que é o sódio, em diversas fontes de alimentação. E o sal de cozinha, ele, na sua maioria, ele é dispensável. Doutor, aí eu estou com a pedra. Aí, qual que é o procedimento que é feito? Eu sei que hoje há vários procedimentos que não são tão invasivos, né? Antigamente era mais invasivo, né?
Exato, Marcelo. Dificilmente um paciente que tem uma crise aguda de cólica renal, ele consegue não ir ao hospital, porque é uma dor incrível. As pessoas comparam a dor do parto, é verdade? Exatamente. Eu nunca tive, né? Mas eles falam, né? Exatamente. É uma das dores mais intensas que o ser humano pode provocar, assim, junto com o parto e junto com o infarto agudo do miocárdio. Nossa. Então, geralmente, esse paciente vai acabar procurando um serviço de pronto-socorro para ser medicado. Nesse momento, o importante é aliviar a dor do paciente, tirá-lo dessa situação de crise e, posteriormente, fazer uma investigação para determinar onde que está esse cálculo, qual o tamanho, se há outras pedras associadas e, a partir daí, poder determinar o melhor tratamento para esse caso. Se é, muitas vezes, o tratamento com medicação, visando uma eliminação quando um cálculo é muito pequeno, ou, às vezes, o paciente necessita, por alguns fatores, de alguma intervenção. Essa intervenção ela pode ser através de um laser? A gente tem imagens ali, esse laser ele vai quebrando a pedra? Como é que é esse procedimento, doutor? O tratamento cirúrgico dos cálculos renais ele evoluiu, felizmente, muito nas últimas 2 décadas, principalmente. O que antigamente eram feitos remoções de cálculo com grandes incisões abdominais, hoje é feito, na maioria das vezes, com o laser. Através da via endoscópica, sem nenhum corte no organismo, na imensa maioria das vezes, você consegue extrair pedras de volumes até grandes, totalmente pelo canal da uretra, com o paciente anestesiado, um procedimento absolutamente indolor. Nesse vídeo a gente está vendo uma cena real de uma cirurgia em que o paciente tinha um cálculo dentro do ureter, bastante grande, né? dor. Esse cálculo deve ter em torno de 7 a 8 milímetros, claro que na imagem ele é bem ampliado, né? E aquela fibrazinha azul ali que se vê na imagem é a fibra do laser. O laser é uma forma de energia que a gente usa para fragmentar o cálculo renal, extremamente eficiente. Existem vários modelos hoje em dia, só que hoje é o padrão ouro para a dissolução desses cálculos que se encontram dentro do ureter. Doutor, eu acho que a recuperação deve ser muito rápida, né? Depois de um procedimento como esse. Com certeza, Marcelo. Nas incisões antigas que se fazia, o paciente ficava meses ali com muita dor. Hoje em dia, a gente faz com o paciente no máximo um dia de internação. Muitas vezes esse paciente consegue fazer o procedimento e ir para casa, dormir na sua casa no mesmo dia. Então, é um procedimento muito tranquilo que traz o paciente de volta à sua vida normal muito rapidamente. Agora, acho que o homem deve procurar mais o urologista, né, doutor? O homem procura pouco, eu acho, né? Em média, procura pouco, mas essa procura, essa conscientização realmente vem aumentando ultimamente. Que bom! Nos últimos anos, com a grande divulgação do Novembro Azul, que fala muito sobre a questão do tratamento e prevenção do câncer de próstata, se abriu essa consciência e os homens têm procurado muito mais. Em relação a cálculo renal, é importante frisar também que em torno de 2/3 dos cálculos renais são formados em homens e 1/3 em mulheres. Tá? Isso se deve a vários fatores, mas o que se tem, a estatística é essa. Homens fazem mais cálculo renal do que mulheres. E assim, eu acho que existe também muitos boatos e muitas coisas que, eu estou com uma pedrinha, eu vou bater uma coca aqui com... isso não deve ser feito, né, doutor? Tem que procurar um profissional especializado no assunto, né? Mitos e boatos, né? E falsas ideias existem de monte, né? A tradicional coca com abacaxi, que muita gente pensa, né? A Coca-Cola realmente tem tudo que a gente não precisa, tudo que é prejudicial para formar um cálculo renal tem num refrigerante. Falou a questão do abacaxi, eu me lembrei da outra questão importante de frisar em relação à prevenção de cálculo urinário. Frutas cítricas, frutas ácidas, entre elas o abacaxi, quando utilizadas de maneira rotineira, a longo prazo, elas podem sim diminuir a chance de formação de cálculos renais. Olha que bacana. Elas não vão, é claro, de lá dissolver aquela pedra já formada. Agora, uma alimentação rica em laranja, tangerina, melão, abacaxi, ela pode sim ser um fator de prevenção muito importante. E sempre, quando tiver dúvida, procurar um médico, né, doutor? Exatamente, porque nem toda cólica renal é igual, nem toda pedra no rim é igual e causa o mesmo problema. Tratamentos diferentes para situações diferentes tendem a levar a um melhor resultado. Doutor Nilo, muito obrigado pelas suas informações. Tenho certeza absoluta que a comunidade tinha muitas dúvidas em relação, né, ao cálculo renal. E então é aquela dica muito importante, né? Beba água, leva uma garrafinha ali que é muito importante. Exatamente, está dado o recado. Obrigado, Marcelo.